Olá, jovem, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou comentar uma reportagem da Nature Index, no portal da Nature Index, que fala o seguinte: a ciência está ficando cada vez mais difícil de ler. Esse que é o título da reportagem. E isso me despertou bastante interesse e eu acho que a gente pode discutir um pouco aqui sobre isso, que isso pode te ajudar bastante. Se a ciência está sendo difícil de ser lida, se ela é difícil de ler, não deveria. Claro, se você é um estudante e você está tendo o primeiro contato com a literatura técnica especializada da sua área, é natural que a ciência seja difícil de ler, ou pelo menos que exista alguma dificuldade. Mas à medida que você já pega esses primeiros fundamentos, já começa a ter essa noção, e mesmo assim um determinado texto você não consegue ler, isso significa que o problema não está só na capacidade do leitor, mas também na pessoa que escreveu. Porque a literatura científica não é para ser um ensaio, uma obra, uma coisa assim. É para ser simples, descomplicada, porque o principal intuito da literatura científica é a de informar, é de reportar informações, dados, achados, resultados, opiniões, mas de forma o mais simples possível para que aquela informação chegue com a maior eficiência possível. Tudo que é escrito de alguma forma, de forma difícil, traz sim algum problema para o leitor e isso não é interessante para ninguém. Então, nessa reportagem que a gente pode ver aí na tela, chamada Science is Getting Harder to Read, ciência está ficando difícil de ler, você vê aí de cara uma imagem de um cientista falando de uma forma toda embolada, né? E assim que você se sente, será, quando escuta um pesquisador apresentando o seu trabalho num congresso? Bom, às vezes, né? Então, a reportagem, basicamente, ela vai falar de 3 fatores que dificultam a leitura científica. A primeira é o excesso de acrônimo, a segunda é sentenças muito longas e a terceira, a utilização de jargões ou de palavras que dificultam a leitura. Os acrônimos, eles são bastante úteis quando eles são muito fáceis de entender. Vou dar um exemplo. DNA, RNA, HIV, IBGE, são todos acrônimos que evitam de você escrever aquele texto todo por extenso, mas que ele é de fácil entendimento. Então esse tipo de acrônimo é muito bem-vindo. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes os autores inventam um pouco de moda. Eles criam acrônimos e aí acaba chegando a algumas situações exageradas. Dá uma olhada aí na telinha nessa sentença. Ela está em inglês, mas mesmo assim dá para ter uma ideia. Olha, RUN tem significantemente um maior ajuste do que o CSMI, do que o BSI, do que o C e do que o SWIM, também um outro acrônimo, SWIM, e CYC. E maior tamanho, idade e maior também YST ajustado do que o CSMI. Olha que coisa mais louca! Então, assim, torna uma frase, né, apesar dela estar em inglês aí, você viu que claramente é um baita do exagero. Fica assim, se cada acrônimo daquele não é tão conhecido, como é que o leitor vai entender aquilo ali? Exige muito esforço e quem perde é o autor, porque ele criou um dificultador. Tem um trabalho de um pesquisador chamado Barnett e de alguns colegas que eles avaliaram milhares de títulos e de resumos de artigos científicos, verificando a existência ou não de acrônimos. E esses autores mostraram que de 1956 até os dias atuais, o uso de acrônimo no título e também nos resumos aumentou em 10 vezes. Então, olha só, hoje em dia o pessoal está colocando 10 vezes mais o uso de acrônimo do que no passado. E isso está tornando os artigos mais difíceis de ser lidos, mesmo títulos e resumos. Um outro trabalho publicado em 2017, que avaliou cerca de 700 mil trabalhos científicos, demonstrou que desde 1960 até os dias atuais, aumentou muito o tamanho das sentenças nos abstracts, nos resumos e nos títulos e o número de palavras de difícil compreensão nos títulos e também nos resumos. E nesse trabalho, o interessante é que os autores mostraram que o uso de palavras mais difíceis ou de sentenças mais longas estava o quê? Atrapalhando
esses artigos. Estava fazendo com que os artigos que tinham isso, que foram detectados esse tipo de coisa, eles, de uma forma geral, eles foram menos citados do que artigos que não utilizavam esse tipo de recurso. Então o autor desse último trabalho, Thompson, e junto com alguns colegas, eles falam no texto, né? Apesar de alguns jargões científicos eles serem necessários, isso não significa que a gente tem que continuar nessa toada, nessa tendência que a gente está vendo, de aumento de palavras difíceis, porque isso vai criar um problema para os leitores. E aí nessa reportagem que eu estou comentando, eles citam um outro trabalho que também demonstra que o uso de palavras difíceis tem feito com que os artigos científicos sejam menos citados. Eles fazem análise de milhares de artigos científicos e conseguem mostrar que aqueles que possuem palavras complicadas de entender, eles vão ser menos citados. Então, olha só, você acha que está criando sofisticação ao seu trabalho acadêmico e, na verdade, você está diminuindo as chances que o seu artigo seja citado. Porque o que importa de verdade é o valor dos seus resultados, né, o valor metodológico daquilo que você fez, a discussão que você faz, e não a forma com que você escreve necessariamente. Claro que você pode escrever alguma coisa com elegância, mas se você escreve de forma difícil, utilizando palavras difíceis, achando que está abafando, jovem, repense isso daí. Então, não tem sentido, jovem, que o leitor passe tempo para tentar entender o que você quis dizer, ao invés dele poder utilizar o mesmo tempo para refletir sobre o significado do seu trabalho. Então, pense nisso na hora de escrever. Um abraço, pessoal!